Olá, tudo bem? Gente, depois de muito tempo, né, eu voltei aqui trazendo a palavra. Aconteceu muitas coisas nesse período de tempo, mas nessa virada de ano, né, já mais ou menos dia 2 de janeiro, eu trouxe aqui uma palavra que foi falada no meu coração já faz um tempo, né? E ela é muito importante, né? Sobre a importância de fechar ciclos. E por que é tão falado isso de ter que fechar ciclos, de você deixar certas coisas para trás, por que é tão importante viver o novo de Deus. E tudo isso eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira bem simples e mostrar a importância de você fazer isso durante todos os dias da vida de vocês, não somente na virada de ano, não somente em um momento específico, mas em todos os momentos da sua vida. E eu trouxe um acontecimento muito interessante aqui, que é abordado lá em 2 Reis, capítulo 23. A gente vai falar do versículo 1 ao versículo 30, mas eu não vou ler para vocês, eu vou dar um resumo do que está acontecendo aqui. E eu acredito que você já conhece um pouco dessa história. Como vocês bem sabem, Israel, o povo de Judá, eles, desde o momento que eles saíram do Egito, eles sempre ficaram naquela inconstância, né? Em um momento eles estavam ali se entregando ao Senhor de maneira espontânea, em outro momento eles já estavam com idolatria, já estavam adorando outros deuses, então eles sempre ficavam naquela inconstância. Uma hora ele estava ali clamando pelo Senhor, outra hora estava clamando a outros deuses, então eles nunca decidiam em qual lado eles iriam ficar. E tudo isso implicava em um ponto específico, porque esse povo, os israelitas, eles não entregavam o coração deles verdadeiramente ao Senhor. Então, todo rei que vinha governar sobre esse povo, né, aqueles reis que faziam o que o Senhor aprova, eles só derrubavam, por exemplo, alguns dos altares que tinham, e por eles não derrubar todos os altares, por eles não ter tirado tudo aquilo que estava no vínculo deles, os israelitas sempre tornavam a cair. Eles sempre tornavam a tropeçar de novo. Por quê? Porque sempre quando a gente deixa brechas abertas, sempre quando a gente deixa coisas que deveriam ser deixadas para trás, a gente carrega conosco até hoje, acontece isso, de você olhar para aquilo e cair naquela inconstância. E aí foi depois de Josias, como é abordado aqui no capítulo 23, que foi um rei que governou sobre Jerusalém, né? Um rei nunca visto antes, porque a atitude dele foi muito diferente dos outros reis sobre esse povo, porque Josias, ele foi o que de fato se posicionou para trazer a verdade sobre o povo. Ele foi de fato aquele que se posicionou para derrubar todos os altares que tinha ali. Ele derrubou tudo, tudo, tudo. Ele não deixou nada passar despercebido. E o que é mais interessante disso tudo é que mesmo as coisas que pareciam mais insignificantes, mais pequenas que fossem, ele mesmo assim foi lá e destruiu. Por quê? Porque as coisas que, mesmo que pareçam insignificantes pra gente, mas que de alguma forma atrapalhou nosso relacionamento com Deus, mas que de alguma forma nos impediu de avançar, ele não é insignificante. Ele é sim uma coisa que tem muito significado, é uma coisa que deve ser muito bem atentado à nossa atenção. E aí no versículo 11 diz assim: que Josias ele acabou com os cavalos e queimou as carruagens que foram consagradas ao sol. Então, se a gente pensar assim, nossa, mas era só uma carruagem, eles poderiam até ter usado isso para poder trabalhar ali e tal. Por mais pequeno que fosse, né? Isso daqui tinha sido consagrado a outros deuses e de alguma forma também influenciou na vida espiritual daquele povo que estava ali. Então Josias, ele reconheceu isso. E aí, por antes não ter tido essa atitude, né, de outros reis, Jerusalém vivia sempre nessa inconstância, até que Josias veio e derrubou todos esses altares, né? E foi feita aqui uma nova aliança, né? A aliança que o povo tinha com o Senhor foi de fato renovada, porque não tinha como eles se firmarem no Senhor, né, ter um relacionamento com o Senhor, se eles estavam com essa inconstância, né, com essa oscilação. E aí, em meio a isso tudo, que a gente tem como exemplo do povo de Judá, né, dos israelitas, por que é tão importante a gente fechar ciclos? Por que a gente não pode simplesmente ignorar aquelas coisas que passaram? Ah, mas aquilo ali foi do meu passado. Eu fiz aquilo dali naquele momento, mas ficou para trás. Por que só pensar dessa forma não é o suficiente?
Porque assim como esse povo aqui ele sofreu isso tudo, a gente também passa por isso. Quando a gente deixa brechas abertas, a gente fica preso, a gente fica estagnado em situações, em lugares onde a gente não deveria estar. Porque o Senhor, Ele quer nos impulsionar para frente. Ele não quer que a gente fique preso em um lugar. Ele não quer que a gente olhe para o passado como uma forma de opressão. Que a gente olhe para o passado sentindo falta daquilo que passou. Ele quer que a gente foque no novo que Ele quer fazer na nossa vida hoje. Então, ficar preso nesses ciclos gera isso. Gera essa inconstância. A gente nunca vai conseguir se entregar de fato ao Senhor se essas brechas do passado estiverem ainda abertas e influenciando a nossa vida até hoje. E lá em 2 Coríntios 5,17, já um versículo bem conhecido, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer, quando a gente está em Cristo, Ele quer renovar tudo, Ele quer que tudo na nossa vida se faça novo. Ele não quer que a gente fique olhando para o velho já passou. Aquele velho a gente tem que olhar como se fosse um ensinamento, para que a gente não venha repetir os mesmos erros hoje. E esses ciclos que devem ser fechados, ele pode ser dos mais diversos ciclos. Pode ser, por exemplo, de um relacionamento. Pode ser de uma amizade que já não está nos fazendo mais bem. Pode ser de certas conversas que a gente pode estar tendo. Pode ser de certas séries, de certas músicas que a gente não deveria estar escutando. Pode ser também de coisas que não foram curadas no nosso passado. Coisa que a gente deveria estar liberto daquilo, mas a gente ainda está preso nisso. E essa questão da cura no Senhor é uma coisa um pouco mais complexa que a gente pode estar falando em outro momento. Mas fechar ciclos está relacionado com tudo isso. E se você hoje não sabe que ciclo que está aberto na sua vida, às vezes descobre quando você se coloca a orar. Se coloca diante do Senhor. Senhor, o que é que está aberto na minha vida? O que é que eu estou me agarrando àquilo, mesmo só tentando me libertar? Porque às vezes o Senhor está tentando nos tirar de um lugar, mas a gente não sai dele porque a gente continua preso ali, a gente tá fixo ali. Mesmo o Senhor tentando tirar a gente daquele ambiente, mesmo o Senhor tentando tirar a gente daquela situação. Porque estando uma vez nele, tudo se faz novo. Então, assim, a gente já entende a importância de fechar ciclos, por quê? Porque quando olha para trás, a gente pode acabar tendo aquele anseio de voltar para aqueles lugares, a gente não tem que olhar para o passado dessa forma. Então, sabendo disso, como é que eu faço para entregar minha vida para o Senhor? Como é que eu faço para me poder fechar esse ciclo, já que é tão importante? O primeiro passo é entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Aqui no versículo 3, Josias fez isso, e foi por meio da atitude de Josias que o povo também se posicionou. Diz assim: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Então foi necessário que um rei se posicionasse dessa forma, que entregasse a vida dele verdadeiramente ao Senhor, para que todo o povo dali também seguisse o mesmo exemplo. E o que seria entregar minha vida ao Senhor? Seria renunciar por Ele, é renunciar por Ele, é você caminhar com Ele, é você obedecer os mandamentos dEle. Porque quando você se coloca nessa posição, você passa a entender a vontade de Deus para a sua vida. Que não é aquela vontade de você ficar preso, de você não evoluir. Porque Deus não quer nos ver estagnados. Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente se torne melhores a cada dia, que a cada dia a gente viva em santidade. Então, entregar minha vida para o Senhor é isso. E é isso que faltava para os israelitas, era isso que faltava para o povo de Judá. Eles não tinham esse compromisso com o Senhor. Então, aquelas brechas que eles deixavam abertas no passado, eles sempre tornavam a cair. E é assim com a nossa vida também. Se a gente não fechar esses ciclos, se a gente não nos desapegar de certas coisas, que você sabe o que você precisa se desapegar, você sabe o que o Senhor fala com você dia após dia, é a gente que precisa se posicionar para fechar esses ciclos e evoluir e melhorar e ser mais íntimos no nosso relacionamento com Deus. E lá em Gálatas 2:20, fala um versículo muito interessante. Lá diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim,
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você pode ter vontades, você pode ter metas, você pode querer traçar mil coisas na sua vida, você pode entregar isso diante do Senhor. Mas mesmo diante da sua vontade, você entende que é a vontade de Deus que prevalece sobre a sua. Então, quando uma vez eu entrego a minha vida para Cristo, eu não vivo mais para mim. A minha vida não é mais minha. A minha vida agora é dele. E isso não é um peso, isso não é ruim, isso é maravilhoso. Entender que Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha vida, está a todo momento me direcionando e dizendo quais são os passos que eu devo dar. Então, quando você entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, você deixa de priorizar as suas vontades para priorizar as vontades dele. E uma das vontades que ele tem para nossa vida é exatamente que a gente pare de ficar preso no passado, pare de ficar se oprimindo de coisas que já passaram. A vontade dele para nossa vida é que a gente pare de ficar nos apegando àquelas coisas que nos geram gatilhos para pecar. Então, por exemplo, se você sabe que tem atitudes, que tem conversas que levam você a pecar, você tem que sair daquele ciclo. Você tem que fechar aquilo. Porque senão você vai continuar constantemente caindo naquilo. Você vai continuar olhando para aquilo com saudade, querendo voltar para aquele ciclo de novo, nessa inconstância. Porque isso é um fato, isso aconteceu com os israelitas. E a gente tem aqui o exemplo dele, negativo, para a gente não cometer o mesmo erro. Para que a gente não venha ter essa inconstância no relacionamento com o Senhor. E por mais difícil que seja fechar certos ciclos, porque não é fácil você se curar, não é fácil você, às vezes, deixar certas amizades de lado, terminar certos relacionamentos. Tem coisas que não são fáceis, mas se é isso que o Senhor está pedindo de você, você não deve lutar contra isso, porque Ele sabe o que é melhor para você. Você ora, você entrega diante dele, e que nesse novo ano que está começando, não somente nessa virada de ano, não somente nesse início de ano, mas em todos os dias da nossa vida, que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Que a gente possa entender que a vontade de Deus na nossa vida não é que a gente fique estagnados e presos no mesmo lugar. Não é que a gente fique inconstante, uma hora buscando ele intensamente, depois a gente já está voltando a nossa atenção para idolatrias, para coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. Essa inconstância, essa oscilação acontece, e um dos motivos pode ser por conta disso, por você não estar fechando esses ciclos. E para finalizar, eu vou finalizar com um versículo, que está lá em Efésios 4, do versículo 22 ao versículo 24. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então Deus nos chama para isso, para a gente se despir do velho homem, para a gente não olhar para trás, para a gente olhar para frente, porque Ele quer nos impulsionar para frente. A vontade dele na nossa vida é essa, é fazer o novo na nossa vida. Então, se esse ciclo está lhe impedindo, feche eles. Então, se é isso que Deus lhe pede hoje, faça isso, feche esse ciclo, por mais difícil que seja, mas não faça isso sozinha, não faça isso sozinho, faça com o Senhor, que tudo se torna mais leve. Amém? Então, leve essa palavra no seu coração como motivação para você poder fechar esses ciclos e seguir em frente, Seguir e viver o novo de Deus. Então, fique com essa palavra e compartilhe se você achar que de alguma forma tocou seu coração. Até mais!